noite, segunda tentativa, vamos ver se agora o Melk consegue entrar. Então, o tema da nossa live é literatura católica. Já vou deixar aqui anotadinho para quem entrar. Literatura católica. Começar a falar desses autores que a gente nunca ouviu falar, não conhece. E foi mais ou menos essa reação que eu tive aqui com a maioria das pessoas, né? Quem mandou mensagem falou que não conhecia esses autores. Aê! Oi, e aí? Olá, Finalmente Mel. deu certo. Finalmente. Vocês estão ouvindo bem? Esse cabelo super bagunçado. Tá tudo bem. Tô ouvindo a minha voz só. Deixa eu ajeitar aí. Meu celular. Peraí, eu não ouvi. E agora, tá bom? Tá tranquilo. Tudo E bem aí, aí, olha, Mel? tudo bem, eu tô morrendo de frio. Todo mundo aqui tá morrendo de frio, né? Teve o temporal aqui também essa semana. Não sei se afetou aí em São Paulo, Não mas chegou aqui. deu uns probleminhas aqui, mas já tá tudo bem já. Tá tudo bem aí? Eu vi Tá. depois as mensagens, eu falei, meu Deus do céu, tá. Eu nem lembrei que Santa Catarina ia acontecer isso também. Pelos noticiários, todo mundo ficou achando que foi uma catástrofe assim absurda, né? Eu fiquei pensando, pô, quem só sabe das coisas pelo noticiário é muito abusado mesmo, porque pareceu que foi pior do que foi, assim, foi triste, muita gente perdeu casa e tal, mas não foi tão ruim quanto pareceu no noticiário. Aqui em casa a gente perdeu umas telhas, mas já tá tudo tranquilo. É, eu ouvi você falando, mas tá todo mundo bem, tá bom, né? É, todo mundo bem, tá bom. Só não consigo fixar o título aqui, mas a gente vai falar de literatura católica. Isso. O Mel, que eu até quero ouvir, assim, porque foi o Mel que sugeriu esse tema, né? E daí eu queria saber, tipo, né, dele falar sobre esse tema. Ele começar falando, vou deixar ele à vontade aqui. Então, eu aproveitei, né, que a gente ia falar sobre literatura católica e revi um vídeo do padre Robert Lauder, que ele tem um curso nos Estados Unidos, na Universidade de St. John, que ele fala só sobre literatura católica. Então, Uhum. os alunos provavelmente de língua inglesa lá participam deste curso com ele durante o semestre inteiro e eles leem, sei lá, acho que fazem uma análise de uns 10, 15 romances. Ele falou que, no geral, ele faz uma análise de mil e tantos, de cento e tantos romances, cento e tantos romances. Mas que no curso não dá para ele falar sobre todos eles. E quem tem interesse, algumas pessoas aqui no Brasil traduziram este curso que ele dá na TV também. E já está na sexta ou sétima temporada e dá para assistir ele analisando uma pá de livros todos de literatura católica. Então, por que a literatura católica é interessante, né? Tem muita gente que acha besteira falar isso, porque parece que está setorizando a literatura. Fala assim, literatura não precisa setorizar, é tudo literatura. Mas na literatura católica, nos escritores católicos, aparece um elemento que é diferente do que aparece nos outros autores. Quando você lê, por exemplo, um Flaubert, mesmo que ele tenha alguma influência católica, como aparece ali no finalzinho de Um Coração Singelo, né, que a gente lê outro dia, Uhum. aparece um elemento católico, mas não tem aquele sinal, aquela marca que tem nos romances dos escritores católicos como Graham Greene, o Mariáque, o Bernanos, que é um elemento de que tem algo a mais além dos personagens, né? Parece que sempre tem alguém a mais ali que você não está vendo, mas que está influenciando a história. Então, o padre Robert Lauder, ele falou uma coisa que é muito interessante. Ele falou assim, ó, quando eu era moleque, e eu acho que todo mundo já passou por essa experiência, você tem a impressão de que Deus se revela apenas
pela Bíblia, pela missa, pelo culto. Você precisa sempre desses elementos para encontrar Deus. Mas aí ele cresceu e pensou, pô, Deus se revela em outros elementos, em outras circunstâncias também, né? Se revela na minha família, se revela no meu estudo, se revela na natureza. Por que então ele não se revelaria através de uma determinada literatura? Então ele fala que o mais impressionante na literatura católica, e de fato é isso, é esse elemento da revelação, né? Esses escritores captaram alguma coisa que é a presença de Deus na realidade, e eles colocam nos livros deles. E isso é muito, muito bonito, porque você precisa ter uma sensibilidade muito grande para apresentar Deus através de uma narrativa que às vezes nem parece que ele está ali. Eu lembro que quando o Graham Greene escreveu O Poder e a Glória, ele foi censurado, né, pelo Vaticano. Tinha uma galerinha no Vaticano que não gostava dele. E aí um dia ele foi lá no Vaticano, porque ele ia receber um prêmio, alguma coisa assim. E o Papa Paulo VI chamou ele no cantinho e falou, ó, esses caras aí censuraram seu livro, mas eu adoro seu livro, eu gosto muito do que você faz, e então continue. Tinha alguém atento ali a um escritor que conseguia transmitir esse elemento da revelação, né? Apresentar Deus às pessoas. E quando você lê todos os livros do Greene, você percebe isso muito claramente, né? No Poder e a Glória é um livro, não é spoiler, é só o contexto do livro, né? Tem a Revolução Mexicana e todos os padres ou são assassinados ou deportados, ou eles são obrigados a abandonar o sacerdócio e obrigados a casar. Então, tem um padre, tem um personagem que abandonou o sacerdócio e casou, então ele sente o peso da covardia dele. Não tem mais nenhum outro padre além desse padre e de outro. E o outro padre que ficou é um cara, você olha assim e fala, meu Deus, que cara tosco. Ele vive bêbado, ele vive querendo fugir do sacerdócio. Ele tem uma filha com Travou. escondido. E aí a gente vai acompanhando a trajetória desse padre, querendo ir embora, né? Eu quero ir embora do México, mas toda vez que ele tenta ir embora, aparece alguma coisa que fala, não, você tem que ficar aqui. Na primeira cena, ele tá tentando ir embora e aparece um moleque num burrinho e fala, padre, minha mãe, e nem todo mundo sabe que ele é padre, né? O menino fala, minha mãe tá pra morrer e a gente precisa de você lá pra dar extrema-unção. E aí ele, bêbado pra caramba, tem um navio que pode levar ele embora, ou seja, sair da possibilidade de ser assassinado pelos comunistas, e ele abandona o navio e vai seguindo esse moleque. Então, quando você vê um personagem assim, tomando essa atitude, você entra na sua imaginação logo de cara uma gente inventa um jeitinho de fugir desse chamado e a gente vê aquele cara que, por mais tosco que ele seja, ele mantém a devoção ao chamado dele. Então, o Green ele consegue fazer como poucos, deixar esse sinal, né? A gente leu outro dia também, eu sei que você estava lendo O Fim de Casa, que é uma história de traição, né? Tem um cara que o cara começa o livro falando, eu odeio essa galera aqui, eu odeio esse livro todo, vai ser para contar do meu ódio a esse casal. E é um casal que ele pegava a mulher do cara. Uhum. E é uma história de traição, de adultério, que tem sempre essa marca, né? Esse chamado, que não é um chamado da realidade humana, é um chamado sempre transcendental. Uhum. Eu tava lendo Silêncio, eu não sei como pronuncia, mas é Suzaku Também não Endo. sei. Eu ainda não li. Então, daí na introdução do livro fala que ele é o Graham Greene japonês, porque ele Hum. também é muito polêmico, né? Os livros dele são bem polêmicos, as pessoas começam a discutir se realmente é católico mesmo, se ele está falando as coisas certas.
E eu achei muito interessante que ele fala, né, que como a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai ler uma obra católica, porque as pessoas, elas, você fala que é católico, né, então eu posso, sei lá, indicar um livro aqui, e a pessoa lê e vê algo absurdo, assim, como uma traição, uma apostasia, algo assim, e fala assim, não, mas isso não é católico. E daí ele fala de você ter esse cuidado de você ler a obra, de você ouvir assim, o que aqueles personagens querem nos dizer e não ficar julgando, tentando, né? Porque ali eu vi o filme, né, do Silêncio, ele é baseado em fatos reais e fala, né, de uma história de apostasia. Então você vê aquela história e você fica com aquele preconceito, aquela coisa assim, mas onde já se viu essa pessoa renegar Jesus? E daí, lá na história, eles contam, né, que os japoneses, eles ficavam de ponta cabeça, e daí era um buraco cheio de fezes, assim, e a pessoa ficava de ponta cabeça, com a cabeça virada para ali, bem perto das fezes, e eles cortavam um pedacinho aqui da parte de cima para o sangue pingando, né? Então ela ficava sentindo aquela podridão e o sangue pingando, né? Até ela morrer. Aí fala que a maioria dos japoneses morriam em 2 dias, mas assim, tinha gente que durava 1 semana, 2 semanas. Então você olha e é muito fácil você falar assim, nossa, mas que absurdo essa história, né? Não é católico, ele apostatou no final. Mas espera aí, você já se colocou nesse lugar? Você já pensou que você... Provavelmente a gente não chegaria nem nessa fase, né? A gente não chegaria nem na fase. Então, esse é um que... Eu achei até interessante essa comparação com o Green, né? Porque realmente é uma coisa que tem essa dúvida, né? Eu vi muita gente, até uma certa dúvida em relação ao fim de caso, né? Se realmente o final ali houve uma conversão de verdade, mas é tudo uma discussão muito. A gente perde o sentido da obra, que é realmente trazer essa meditação, né? Trazer essa. Deus está ali, né? De alguma forma, como ele está nas nossas vidas também, e nem tudo é perfeito. Né? E daí eu me lembro, eu peguei aqui um monte de autores, eu fui olhando vários autores, e eu fui descobrindo, na verdade, quantos autores católicos tem e como eles foram esquecidos. Né? Tem muitos autores que você não ouve mais falar deles exatamente. Travou o meu, que eu acho. Voltou. Exatamente por serem católicos. Então, Isso que você está falando do Silêncio, eu ainda não li, mas as pessoas que falam isso, se o romance católico fosse um romance católico, né, puramente católico, seria uma bosta, seria muito ruim. Se fosse uma catequese, a gente já tem o catecismo. Se fosse uma catequese, seria muito ruim. Então, as pessoas querem que a arte, às vezes, faça um trabalho da catequese. Não é isso. Toda obra de arte tem que deixar uma coisa, assim, seu coração ir se abrindo a uma expectativa. A obra de arte que fecha o negócio e quer te levar, pegar na mão e te levar para uma conversão, vou te converter por uma lógica. Isso não é obra de arte, né? Isso a gente tem na catequese. Isso a gente tem nos apologetas. O que o romance católico tem que fazer é te mostrar este sinal da revelação e te deixar justamente inculcado se isso é possível de se realizar ou não, né? O que você faria naquela situação? Você seria um apóstata ou você seria um cara fiel? E outra coisa é que as pessoas também não conhecem a tradição da igreja, né? Porque se você... E da literatura cristã. Porque se você lê a própria Bíblia, né? Tem lá as filhas de Ló pegando o pai para terem filhos, tem Davi e Saul querendo se matar o tempo inteiro, tem São Pedro negando Cristo na noite da crucificação, nas vésperas da crucificação. Então, tem Santa Joana d'Arc, que é minha santa de devoção, também negando antes de finalmente voltar atrás e falar, não, eu vou morrer pela verdade. Que antes de falar, de aceitar o martírio, ela negou, ela deu passo para trás. Então, a experiência cristã e a literatura cristã, desde a Bíblia,
ela é uma história dos percalços humanos, não é um negócio assim que todo mundo é perfeito, todo mundo é santo. Não, é uma história da amizade de Deus com o homem, tentando conquistá-lo para que eles se tornem santos, para que os homens se tornem santos. Mas não é aquela história só de pessoas santas e perfeitas. E a literatura católica tenta retomar isso aí. No Sob o Sol de Satã também, do Bernanos, tem um padre que você vê, você fica na dúvida no final, né? Será que esse cara realmente é santo ou será que ele não é? Até, sei lá, 3/4 do livro você fala, pô, esse cara é santo. Quando chega no finalzinho, acontecem umas coisas ali que te deixa na dúvida. E isso é bom pra caramba, né? Porque se fosse a história de um santo perfeito, você encerraria o livro sem nenhuma angústia, sem nenhuma questão a ser colocada. Uhum. Ela é como a história de Agostinho, né? Eu acho que acho que foi o primeiro santo que eu li a história completa e foi o que eu mais gostei de ver essa transformação nele, né? De ver que geralmente quando a gente vai falar de santo, a gente já pensa no santo, naquela pessoa pronta, assim, né? E daí você vê Agostinho e é uma transformação. E daí, tanto que quando você deu essa ideia, né, eu comecei a pensar alguns livros de literatura católica, e eu pensei que, para mim, assim, por causa do clube, eu lembrei do Despertar da Senhorita Prim, porque, para mim, ali é uma literatura católica e ela é uma história de conversão, né? Ela é esse passo a passo, né? Uma literatura mais simples, mas, assim, é um passo a passo da conversão dela. E Fim de Caso também, que foi, né, daí já é uma história bem mais sofrida, mas também é um passo a passo de uma conversão. E eu percebi assim como eu gosto dessas histórias, como eu gosto dessas transformações, porque para mim é algo que me anima. Eu falo assim, nossa, a gente pode mudar, a gente pode crescer e assim, e é bom de existir a literatura católica porque geralmente a gente vê essas transformações nos outros livros, mas, mas assim, não tem aquele foco final ali, né? Parece que ali você tem um objetivo final. A Prudência, ela não mudou simplesmente por uma convenção, porque ela percebeu que ela deveria ser melhor. Não, ela mudou porque ela descobriu algo, né? A Sara, ela mudou porque ela descobriu algo. E assim, elas têm tudo para mudar. A Sara, pelo menos, ela mudou até as pessoas que conviviam com ela, né? Por mais que tenha ali. Esse é um livro que para mim é até difícil de falar, porque para mim me marcou muito. Foi Esse muito livro é marcante. muito bonito. Eu não tinha lido, né? Foi o Gabriel que me deu. Falou, cara, você precisa ler esse livro. E aí eu li tem uns 2 meses. Nossa, é muito impressionante. O que é mais impressionante na literatura católica, em quem sabe fazer mesmo, é isso que você tá falando. Tem uma coisa a mais, um desfecho final mais bem elaborado, porque os personagens estão vivendo o conflito sobre a perspectiva da eternidade mesmo. Esta ação aqui pode conduzir o cara ao inferno e esta outra ação pode conduzir o cara ao paraíso. Quando a Sara entra na igreja e se ajoelha e tenta pedir perdão pelos pecados, vai ao padre, diz que não quer ser cremada, quer ser enterrada como os católicos, que ela vai se confessar, né? Então ela está se abrindo ali à eternidade. Nos romances do Bernanos, eu acho que o Bernanos é quem melhor sabe fazer isso. Cada passozinho que o personagem dá, você sente que ele está colocando o cara, o personagem, a pessoa, dentro desse drama, né? Isso aqui vai conduzir o cara para o inferno e você sente essa tensão que ele não declara, porque se ele declarasse ficaria muito ruim. Ele não declara assim, o personagem pode ir para o inferno porque fez isso e isso. Não. Ele mostra através dos conflitos interiores e exteriores da pessoa as possibilidades de danação, né? Ou de salvação da alma. Sob o Sol de Satã ainda, começa com uma moça que está grávida de um cara casado, se eu não me engano. E aí ela tá discutindo com o pai, fala com o pai que tá grávida, e ela é solteira, e o pai fica revoltado.
Eles começam a discutir e você sente na discussão este peso, né? A menina vai meio que enlouquecendo por causa dessa tensão. E tem uma coisa que é muito bonita também, tanto no Fim de Caso quanto na história da Muxê lá no Sob o Sol de Satã, é que a gente tende também a julgar muito rapidamente todas as pessoas, né? Julgar assim, fulano faz isso, então vai para o inferno. Fulano faz aquilo, então vai para o céu. E a gente vê que nesses personagens, como na vida real mesmo, Deus faz coisas para que a pessoa possa ser salva, né? Deus não quer que ninguém se dane. E aí você vê, por exemplo, a Moshe no último suspiro sendo resgatada pelo padre Udonissan, o padre de Sob o Sol de Satã. E você vê a Sarah também num progresso assim impressionante em direção a Deus, né, e à salvação. Então, a gente se abre também a olhar para as pessoas sabendo que, aquele cara que tá bêbado na sarjeta, aquela mulher que é prostituta, que faz tudo errado, ela também está sendo chamada ali do jeito, dentro da vida dela, dentro das circunstâncias dela. Deus não está abandonando ninguém. E pode ser que no final, apesar dessa história triste, ela consiga ser resgatada. E a história de São Dimas, por exemplo, é isso aí, né? O cara fez tudo errado, tão errado que estava na cruz para morrer pelos pecados, pelos erros que tinha cometido. E era um ladrão, né? A gente não chama ele de bom ladrão. Tem que lembrar que ele era bom no final, mas ele era ladrão também. Então, ele é um cara que errou pra cacete, senão não tava ali. E que reconhece isso e consegue a salvação no final. E você pode parar para pensar também, né? Pô, se São Dimas não tivesse feito tudo errado, talvez ele não estivesse ali do lado de Cristo na cruz. Então, que bom que ele fez tudo errado para estar ali. Porque além de ele ter encontrado o paraíso naquele mesmo instante, naquele mesmo dia, ele ainda nos serve de sinal para isso, como os romances católicos também servem. Uhum. E você falou do Bernanos, eu li 2 livros deles só, que foi o Diálogo das Carmelitas e o Joana Relapsa e Santa. E uma das coisas que eu achei interessante na Joana, que até eu fiquei um pouco confusa lendo, né? Foi que o Bernanos, ele faz uma crítica à igreja, sabe? Não é aquela coisa do tipo, parece que vai falar de um católico, não, o católico é cego, ele segue. Não, ele vê ali que a Joana ela passou por um processo extremamente injusto, extremamente errado, né? Por uma série de questões, e ele faz essas críticas ao longo do livro, né? E do mesmo jeito no Diálogo das Carmelitas, que foi um livro que eu adorei mesmo ler o Diálogo das Carmelitas, tanto que o Diálogo das Carmelitas ele é um teatro adaptado de um livro da Gertrude von Lefort, também, que daí é texto corrido, que eu comecei a ler também, e fala, né, das carmelitas mortas lá na Revolução Francesa, e que também eram histórias que eu não conhecia, sabe? Eu fui. É muito legal, assim, porque através da literatura você vai descobrindo um pouco da própria história real, né? Uhum. E daí lá mostra, né, as carmelitas, eu não me lembro se são 16 carmelitas, eu não me lembro exatamente o número, mas conta a história principalmente de uma, que eu não lembro o nome dela, Bianca, eu não me lembro exatamente, e ela é uma bem fraquinha, né, uma das carmelitas mais fraquinhas ali, que todo mundo já imagina que ela vai fugir, né, porque começa aquela perseguição, os católicos são impedidos de... as monjas já não podem mais usar hábitos, elas têm que usar roupas normais, elas não podem mais ficar dentro do mosteiro, né, do convento, porque o Estado, naquela época, dizia que eles estavam libertando essas mulheres. Elas não queriam estar ali, então eles estavam libertando as mulheres de ficarem nos mosteiros. E daí, quando a Bianca era sempre essa menininha que todo mundo olhava, a primeira coisa que acontecer, ela vai embora. E foi uma lá das carmelitas que realmente elas foram, acho que, não sei se foram decapitadas,
Mas, assim, falou que até o momento lá da morte elas estavam cantando, elas estavam rezando o Uhum. salmo. E também no livro do Silêncio fala que os japoneses, no momento assim que eles estavam sendo mortos, eles cantavam um Te Deum, né, no momento da morte. Então, é uma fé imensa que tem, né? Tem aqueles exemplos ruins, é lógico, Uhum. para a gente se colocar no lugar, mas também tem aqueles exemplos que, meu Deus, você olha e fala que fé enorme e baseados em fatos reais para dar uma esperança maior ainda, né? Uhum. E são santos não reconhecidos, né? Quantos santos existem aí na história quantas Saras, eu imagino a Sara uma super É, santa. E eu eu imagino que também. quantas Saras não tem por aí e a gente não conhece. A gente pode ser essa Sara, porque se você Uhum. olha a história da Sara, é uma pessoa assim que ela fez tudo errado, sabe? Ela viveu uma vida totalmente desregrada, totalmente, né? A época, né? Hoje seria bem pior, mas assim, a época era uma vida toda errada, assim. E olha que aquela mulher se transformou. Então eu falei assim, se ela consegue, eu também consigo, né? Não tem como não ter É, uma e ela se espelho. transforma com uma. Ela se transforma com um ato de amor, assim, muito bonito. Vou dar spoiler agora. Que é quando poxa, o Bendrix, né, vai desce lá no apartamento, e o apartamento é bombardeado, e ela desce também e encontra ele debaixo de uma porta. E fala: se você existe, ressuscita esse cara agora. Mas ela não tem certeza se o cara tá morto ou não. E aí ele sai da porta, você não sabe se ele foi ressuscitado por um milagre ou se ele não estava morto, mas ela assume o compromisso. Vou cumprir. Ela fala, né, se ele voltar, eu acabo com esse adultério aqui agora. E aí ela nunca mais reencontra com ele, embora seja o grande amor da vida dela. Então é uma transformação muito, muito, muito bonita. Tem uma coisa no Diálogo das Carmelitas que eu gosto muito também, que eu acho que só o Bernanos conseguiu trabalhar tão bem, que é uma coisa que a Madre Superiora sempre vai alertando as meninas ali. Que se você se entregar ao martírio, né, não vale de nada. O martírio não é você ir lá e dar, cara, assim, me mate aqui agora porque eu amo a Cristo. Né? Você está sacrificando um bem que é a sua vida, que é um presente de Deus, e que você não pode negar, nem que você diga que esteja fazendo isso em nome de Deus, mas que você vai se mantendo dentro da circunstância ali, né? Se surgir a hora de você entregar a sua vida por amor a Cristo, massa. Se não surgir, você não fica buscando esse tipo de coisa. Eu acho muito legal porque tem uma tensão ali que é natural também de todo mundo, que é essa tensão entre o medo e a entrega, né? Você quer fazer uma coisa nova, você quer sacrificar mais, quer viver mais por Deus, mas sempre dá aquele cagaço, você fala, não, não vai ser agora, não, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque meus amigos vão me julgar, minha família não vai entender. Se eu conheci um padre em Salvador, o cara era padre, vivia com outros padres, e os padres achavam um absurdo ele rezar o rosário 3 vezes por dia. Então, você vê aí que a possibilidade de ser julgado está em todos os lugares. Então, a gente sempre tem esse medo de ser julgado. E, ao mesmo tempo, a gente tem o desejo de se entregar mais. E no Diálogo das Carmelitas, isso é expresso de uma forma muito, muito, muito tensa. E que é muito, muito legal de viver, porque sim, você enfrenta a situação num paroxismo, mas depois você baixa e fala, eu também vivo um negócio assim. A história de Santo Antônio é assim, né? Ele queria ser mártir, queria porque Uhum. queria, e Deus falou assim: não, 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 não. Eu tenho outro trabalho para você, né? Uhum. Acho que é Santo Afonso de Ligório que ele fala sobre a gente querer ficar escolhendo nossas cruzes, né? Às vezes a nossa Isso. cruz é suportar aquela pessoa chata no trabalho e a gente quer morrer. Não, eu quero pegar uma doença muito forte, né? Quero pegar tuberculose, igual a Santa Terezinha, e morrer assim. E não, as nossas cruzes não é a gente que vai escolher. Eu também queria falar de alguns autores que eles são católicos,
e eles simplesmente não são conhecidos. Na verdade, agora, né, por exemplo, Tolkien, né? Tolkien, ele é Uhum. católico. Senhor dos Anéis, o Padre Paulo tem até um curso explicando por que o Senhor dos Anéis tem toda uma temática católica. E só que, sabe, as pessoas não foi deixando de lado isso, foi deixado de falar sobre isso. Acho que não vende tanto se falar que é católico, se mostrar o simbolismo ali. E eu acho que travou ali. E eu percebo que como se perde quando você não vê, volta, Pronto. quando você não olha pela ótica do que o autor queria dizer ali. Eu vejo muito, eu tenho muitos amigos ateus que adoram Tolkien, adoram Senhor dos Anéis, mas assim, né, eu tenho uma amiga, né, começou a ler O Hobbit, e daí eu falei para ela assim, você já reparou em tal detalhe do Hobbit que existe alguns detalhes, algumas coisas assim, e ela não percebeu. Então, como a pessoa ela perde muito da obra pelo fato do preconceito, né? Que existe um preconceito Uhum. não só católico, mas da linguagem religiosa dos autores de antigamente, né? A gente leu agora, né? Esse mês foi o mês do Tolkien lá no Clube do Livro. E a primeira Sim. aula que eu dei foi justamente falando com os alunos isso aí, ó. O cara é católico. Não importa se você tá aqui no clube e não é católico, mas você tem que ler o cara sabendo que ele é católico. E que ele fez a obra pensando em colocar o pensamento católico, a cosmovisão católica dentro dos livros dele. Então, quando você não saca isso, claro que você pode achar maravilhoso, mas você perde muita coisa. Aí eu dei um exemplo na hora que o Bilbo e o Gollum se encontram lá embaixo da montanha. Que todas como é que fala? Esqueci o nome. As charadas que o Bilbo faz são charadas de iluminação, né? São charadas de coisas vivas e claras. Ele fala do sol, do ovo, do girassol, esqueci quais são as outras coisas. E o Gollum só fala de coisas escuras e submersas, né? Coisas que peixe, vento, escuridão. A própria escuridão é uma charada dele. Então você percebe em vários momentos que o Tolkien ele constrói um mundo em que existe o lado claro e existe o lado escuro, existe o bem e o mal muito bem definidos. E que também tudo que é ruim no Tolkien aparece preso, né? Aparece dentro da própria escuridão. O Gollum, enquanto ele está preso pelo anel, ele vai se afundando cada vez mais naquela montanha, né? Ele vivia no mundo normal e vai cada vez mais para o mundo subterrâneo. O dragão também é a mesma coisa. Do Senhor dos Anéis, eles são expressões que o Tolkien construiu muito bem da linguagem demoníaca. Eles não falam diretamente que eles querem, que eles querem fazer com você. Eles vão insinuando coisas que te prendem no remorso. Né? O rei de Theoden, se eu não me engano, que fica preso no feitiço do Grima Língua de Cobra, ele fica preso no remorso, que é exatamente o que o diabo faz com a gente. O que Uhum. o dragão tenta fazer, o Smaug tenta fazer com o Bilbo também é a mesma coisa. E o Bilbo vai lembrando, né, as coisas que ele já tinha feito. Ele faz meio que uma releitura da jornada dele. Faz um exame de consciência também. Então, tem outra coisa que eu acho muito bonito no Hobbit e que as pessoas não percebem, é que quem mata o dragão não é nenhum dos anões, nem o Bilbo, nem o Gandalf, é um homem, né? Porque é como tá na tradição católica. É um homem, um filho do homem que derrota o diabo, Satanás. Então, e o Tolkien não deixa escapar nada disso. E ele vai colocando essas coisas na história. E se você não conhece a cosmovisão católica, você não entende. Da primeira vez que eu li o Hobbit, eu falei, pô, mas por que esse cara que aparece do nada derrota o dragão? Só depois de muitos anos, depois que eu me converti e li de novo, foi que eu entendi. Não, tem que ser realmente, porque é assim que
a literatura cristã sempre colocou. Uhum. E tem algum outro, assim, que é um autor católico, assim, que escreveu e assim, tá meio subentendido, a gente não percebe, assim, naturalmente? Tem um cara que às vezes as pessoas não percebem, mas que tem uma grande influência católica, que é um dos maiores escritores de todos os tempos, que é o Shakespeare. O Shakespeare, ele estava totalmente ligado dentro da tradição católica. Inclusive, contra um processo revolucionário que estava acontecendo ali na Inglaterra naquele momento já. Ele é um cara que está dentro de uma mudança de paradigma de tempo. Né? Ele está ali no final da Idade Média, as coisas estão começando a esculhambar, começo do Renascimento. Então, ele está vivendo a tensão dessa transformação. E na maioria das peças do Shakespeare, o que ele tenta passar é uma coisa para que as pessoas integrem a tradição dentro desse conflito, né? Todo mundo está vivendo esse conflito. O teatro normalmente serve para isso. Desde a Grécia é isso, né? Não é como um romance que você lê sozinho. Você vai para o teatro, antigamente era assim, e você vivia aquela experiência com a sua comunidade. Então, as tragédias, o teatro é uma experiência comunitária. E dentro da maior parte das peças clássicas, a mensagem é transmitida para a comunidade. Então, o Shakespeare sempre está falando assim, ó, a gente está vivendo uma tensão em que a nossa liberdade vai se expandir e você pode viver de forma mais autônoma. Porém, se você viver de forma mais autônoma, esquecendo dessa ordem da comunidade, a comunidade se rompe. É isso que aparece em A Megera Domada, né? Se a Catarina não aceita se casar, não se casa, ela destrói a vida da Bianca, do pai. O pai é uma das pessoas mais importantes de Florença, então vai destruir ali também a ordem da cidade. Né? Aquela família que dava uma força à cidade vai deixar de existir. E Catarina está ali dentro dessa tensão. Você não percebe logo de cara, mas o drama ali é da cidade inteira. No Hamlet também é assim. Em Macbeth também é assim. Henrique V, isso é muito claro também, porque é uma batalha. Rei Lear, isso fica muito claro, porque é um rei que quer ser bajulado pelas filhas, a verdade é essa. E ele tem uma filha que é a mais sincera de todas, que aceita não bajulá-lo, falar a verdade. E ele tira todas as bênçãos, as graças e as heranças dessa filha Cordélia. E por causa dessa vaidade, ele acaba com o país inteiro, basicamente. E ele coloca em vários momentos das peças sinais, elementos da tradição católica. Por exemplo, quando Henrique V termina a batalha, a gente lê que eles cantam o Non Nobis e o Te Deum. Mas assim, passa muito rápido, você não percebe. Se você colocar no YouTube o filme do Henrique V, tem uma cena que é imagem corrida, assim, a câmera não tem corte, que é o personagem do Henrique V carregando o corpo de um francês, começa a cantar o Non Nobis e todo mundo vai cantando o Non Nobis junto com ele, até que ele coloca o corpo do francês no caixão. Então, o Shakespeare, ele coloca muitos, muitos, muitos sinais de que essa ordem para a sociedade se manter estável dentro da autonomia depende dessa tradição católica. Uhum. E até uma pessoa que ela não conhece, por mais que ela não seja católica, uma pessoa que ela desconhece a tradição católica, ela perde muito, né, da história. Quando ela começa a achar que o mundo começou, seja que começou lá no 1500, ou começou no Iluminismo, que seja, ou começou na Revolução de lá em 60, a pessoa ela perde tudo, né? Ela perdeu porque como o catolicismo ele está muito ligado, né, à Grécia, ao judaísmo, né, que seja, tem uma história toda envolvida. Então, esses autores eles precisam desse conhecimento, porque senão eles não vão conseguir desenvolver uma história. E é por isso que é tão rico, né?
Uma pergunta que eu tenho é sobre o Dostoiévski. O Dostoiévski, ele era católico? O Dostoiévski não era católico, né? Mas ele era ortodoxo, fielzaço, assim. Ele era muito fiel à Igreja Ortodoxa. O Dostoiévski tanto tinha uma... Ele tinha uma... Tem um negócio lá na Rússia que se incorporou na cultura e que o Dostoiévski absorveu muito disso. Ele lutava com unhas e dentes por isso. Era de que a gente teve Roma, né? A primeira Roma. Depois você tem o Império Bizantino, a segunda Roma. E ele acreditava que a Rússia seria uma terceira Roma, né, que iria transmitir o cristianismo ortodoxo para os outros povos, iria restaurar a cultura degenerada que ele via nos outros países, que realmente os outros lugares estavam começando a entrar numa degeneração absurda, inclusive a Rússia também, mas ele pegava leve com a Rússia, porque ele acreditava que a ortodoxia russa iria ser um polo de evangelização para o mundo inteiro. Então, ele coloca isso em muitos romances dele. E ele coloca esse elemento que a gente estava falando do romance católico nos romances dele também, porque não muda tanto essa perspectiva da revelação, da participação da providência na realidade humana, só por ele ser ortodoxo. Só que às vezes aparece isso de uma forma meio revolucionária, de uma forma meio catequética até. E os irmãos Karamazov às vezes aparece como se ele estivesse fazendo uma catequesezinha. Mas quando você lê, por exemplo, Crime e Castigo, Crime e Castigo, o que a Sônia faz com o Raskolnikov é, é pura graça, né? Pura graça e misericórdia. Da primeira vez que eu li Crime e Castigo, eu era adolescente nihilista safado. Eu fiquei revoltado com aquele final. Fiquei revoltadíssimo. Não é possível que o cara escreve um romance do cacete e coloque esse final totalmente moralista. Eu tava lendo Nietzsche na época. E eu falava, não entendia e fiquei inconformado. Mas essa inconformação foi muito boa para mim, porque eu fiquei tentando entender por que ele tinha feito aquilo. E depois de alguns anos eu entendi. O Tolstói também, mas o Tolstói também tem um elemento revolucionário, também era muito cristão, e ele coloca essas coisas no romance. Acho que todo romance russo tem até a Revolução, tem esse elemento da força cristã. O romance, né, é uma coisa moderna, então já entra no mundo em que a cosmovisão está meio desestruturada. Mas não tem como os bons escritores fugirem da cosmovisão tradicional, principalmente católica. Não tem. Você lê um cara como Milan Kundera, né, que é um escritor da Tchecoslováquia. Nos romances do Milan Kundera aparecem inúmeros elementos que são a providência divina em ação também. Né? Você não sabe como aqueles personagens conseguem se encontrar, se entender, viver a compaixão em um esquema totalmente estatificado. E é isso. É muito difícil, por mais revoltos que você seja, fugir de alguns elementos que estão na tradição da cultura, até porque os bons escritores vão buscar as coisas dentro da tradição, não tem como fugir disso. Tem um escritor que ele não é católico, ele é budista, mas ele teve uma formação bem ecumênica, que é o J.D. Salinger, lá dos Estados Unidos. O Salinger, ele pegou um texto dos russos, que é o relato de um peregrino russo, que é um cara que a esposa morre, ele tem uma fazendinha, a fazenda pega fogo, e aí depois ele perde o movimento de um braço no trabalho, e aí depois que acontecem todas essas catástrofes, ele vai no mosteiro, e o mosteiro lá na ortodoxia tem os caras que são os staretes, né, que eles são monges, mas eles são monges caminhantes às vezes, não são monges que ficam só no mosteiro. E aí o cara tá falando sobre aquela passagem da Bíblia que é o orar sem cessar, de São Paulo. E ele fica se perguntando como que ele pode orar sem parar de orar. E aí ele vai fazer uma peregrinação pela Rússia para tentar entender isso, até que ele consegue entender. No Salinger, um personagem que é a Frane, que é de uma família de superdotados, que tem o irmão mais velho se suicidou. E o Salinger conta a história do suicídio num conto maravilhoso chamado Um Dia Ideal para os Peixes Banana.
ela tem um surto, né? Um esgotamento mental, porque ela fica se perguntando a mesma coisa que o peregrino russo. Como que eu faço para viver em comunhão com Deus totalmente? Só que ela entra numa coisa que é muito comum na gente também. Quando a nossa alma começa a se abrir para a verdade, para Deus, a gente começa a julgar os outros, né? Já se achar melhor só porque teve um negocinho, um movimentozinho para encontrar a verdade. E aí a gente fica se achando melhor do que os outros. E aí ela entra nessa. E ela tem um irmão mais velho, que é o Zoe, que fica tentando colocar ela no lugar dela, né? Às vezes você acha até que ele é meio escroto, meio Ítalo Marcílio, fica pegando pesado, porque ela tá naquela ladainha. E no final, ela lembra, eles faziam um programa de rádio quando eles eram crianças, e o Zoe vai falar, você lembra que o Seymour, que é esse irmão que se suicidou, quando a gente não queria ir pro programa de rádio, porque era chato pra caramba, ele falava pra gente pensar numa mulher gorda sentada no sofá e escutando o programa. Ela falou, eu lembro, e você sabe por que que ele falava isso? E aí ela para e fala, eu não sei por que que ele falava isso. E aí o Zoe lembra pra ela, o Seymour falava aquilo pra gente porque aquela mulher gorda sentada no sofá também é Cristo. Então você precisa voltar a lembrar do que o Seymour tentava ensinar pra gente. Porque você tá aí julgando todo mundo porque você lê um livrinho russo e você está esquecendo de que essas pessoas que você está julgando são a possibilidade de você viver a presença de Cristo de verdade. Então, essa novela do Salinger é maravilhosa, Franny e Zoe. Infelizmente, é muito difícil de achar. Eu E já, eu alguém já tentei procurar mesmo. tá caríssimo, né? É muito, muito difícil. Você não acha. E daí também eu queria falar de alguns brasileiros, né? Que a gente tem um monte de autor católico brasileiro. E simplesmente você não conhece, você não ouve falar deles, Uhum. você não tem. Eles são autores premiadíssimos e que não tem nada. Eu me senti, assim, muito lesada quando eu descobri Corsão com 23, 24 anos, porque eu falei assim, como que eu não conheci esse homem antes? Né? E ele escrevia para jornal, ele, né, escrevia para o Globo, ele escrevia para um monte de coisa. E era muito famoso na época, muito conhecido na época. E hoje você não ouve falar nada do Corsão, nada, nada. Ainda bem que a Vige está relançando todos os livros dele, graças a Uhum. Deus. E eu me lembro que eu li, acho que o primeiro livro que eu li foi Claro Escuro, mas ele não é romance, né? Eu acho que o Corsão só tem um romance, que é Lições de Abismo. E Lições de Abismo, quando eu li o do Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch, tipo assim, parece que fez mais sentido. Porque eu lembro que eu li o Lições de Abismo e eu fiquei, mas o que está acontecendo? Porque tinha um processo ali também, né? Ele descobre a doença e ele fica o tempo inteiro reclamando dessa doença. E eu li, eu falei assim, mas que sentido tem? É toda essa reclamação, porque não para de reclamar o tempo inteiro, não para. E aí, quando eu li A Morte de Verdi, parece que acendeu, assim, sabe? Tipo, mais claro Uhum. para mim o que estava acontecendo. É até um livro que eu pretendo reler, né, um dia, para ver se faz mais sentido para mim. Mas, assim, Lições de Abismo é um livro bom, né? Um livro muito bom. Eu li muita coisa boa. Pena que na época eu não entendi nada. E, na verdade, não que eu não entendi, né? É mais aquela coisa de você julgar. Você fica julgando e daí você Uhum. perde totalmente a obra. Né? Então, o Corsão, eu não sei qual mais você conhece que seja Então, brasileiro. tem. Quando você pega alguns autores brasileiros da década de 40 a 60, você vê que a coisa era diferente, né? Eu estava lendo Fernando Sabino no começo do ano. Nas primeiras páginas do Fernando Sabino, ele fala do Bernanos, do Mariáque, do Greene. Então, os caras sabiam o que estava acontecendo no mundo de bom no momento em que estava acontecendo, porque o Bernanos, o Mariáque estavam escrevendo enquanto o Sabino estava ali vivendo a adolescência dele. E ele está contando a adolescência dele.
E o Corção, o Nelson Rodrigues, eles estavam por dentro também da tradição católica, estava acontecendo dentro do catolicismo naquele momento. Então a gente tem o Corção, que escreveu provavelmente o melhor romance católico nacional, que é o Lições de Abismo, e é o melhor escritor católico também que a gente já teve, provavelmente, declaradamente católico. Você tem o Nelson Rodrigues, que foi odiado pelos católicos, odiado pelos comunistas, porque ele é absurdamente realista e ele é totalmente anticatequético. Ele mostra a perspectiva católica, mas assim, no meio da bagunça e da desordem nacional, né? Uhum. Brasileiro, se ele contasse a história, sei lá, tentando demonstrar sinais de santidade, que ele até demonstra em alguns momentos, mas não ia funcionar. Funciona bem melhor você vendo como que é ruim ser daquele jeito, como que é ruim ser como aqueles personagens do Nelson Rodrigues. Tem um conto dele que começa com um cara lendo um artigo do Corção, que ali você percebe a natureza católica do Nelson Rodrigues, que é um conto chamado Sórdido. Se vocês colocarem no Google, vocês vão achar facinho. Leiam esse conto, tem umas 4, 5 páginas no máximo. É muito, muito, muito bom. E ele coloca, assim, primeiro os sinais da cultura, né? Porque ele começa com a leitura do artigo do Corção. Ele não leu o artigo, mas os personagens começam a história dentro, falando sobre o artigo do Corção. E ele situa esta, este debate sobre o artigo do Corção e a influência que tem nos personagens dentro da cosmovisão católica naquela tensão de salvação ou danação das almas da história, né? São 3 pessoas, 3 personagens principais. Esse conto é muito bom, sórdido. E você tem o Fernando Sabino. O Fernando Sabino escreveu um livro chamado O Encontro Marcado, que é a história de um homem, né, desde pequenininho, desde que nasceu até a velhice, até a idade madura, na verdade, tentando encontrar o sentido da vida. No fundo é isso. E ele fica tentando encontrar Deus, fica tentando buscar Deus, mas ele vive nesse ambiente brasileiro, né, que é melhor do que o que a gente tem hoje, porque não era tão moderno, Uhum. mas que já não era tão bom. Então, tem aqueles amigos que só querem sair para beber, para farra, para curtir. Tem aquele cinismo dos ambientes de trabalho. E ele fica no meio disso tudo. Tem o casamento dele também, que não dá certo. Mas no meio disso tudo, de todas as tragédias e dramas que ele vive, ele tenta ele tenta fazer esse encontro marcado, né? Tenta encontrar Deus antes que chegue o final, antes que ele morra. Porque ele também vai vendo as pessoas morrendo sem encontrar o sentido da vida. Então, esse romance do Fernando Sabino é muito bom. E ele é muito leve também. Você lê o Sabino muito fácil, muito rapidinho. E é Uhum. um autor da nossa tradição católica. Então, o Sabino, principalmente no Encontro Marcado, o Nelson Rodrigues, na vida como ela é, principalmente nesse conto que é o Sórdido, e o Corção, eu acho que são os nossos maiores. Tem outros também, mas tem o Josué Montelo, tem na poesia, né, que não é romance, tem o João Filho, tem o Bruno Tolentino, tem muita gente boa. Tem o Alfonso Guimarães. Sim. Eu tô lendo um, que eu acho que ele é católico, porque me indicaram falando que é católico, eu não sei se você conhece, chama Gerardo Melo de Mourão. Ele era católico, mas eu nunca li nada dele. Então eu tô lendo um romance dele e eu falei assim, eu vou procurar todos os. Esse daqui eu já estava lendo antes de você me chamar, eu vou dar essa sugestão de tema, e daí eu comecei a ler esse, eu fiquei curiosa, então eu vou ler mais para frente para ver o que. É Uhum. engraçado, Melk, porque o livro ele chama O Valete de Espadas. Que tá virado aqui, né? Mas, tipo, o Uhum. Valete, eu postei a foto e todo mundo falou assim: eu li Olavete, Olavete de espadas. Eu falei assim: vocês estão ouvindo muito Olavo, porque estão vendo Tá Olavete muito aqui. fissurado. Tem Ai, não. também o. Eu lembro que uma vez eu coloquei aqui nas caixinhas, falando que eu nunca tinha lido José Geraldo Vieira. E aí o Christopher do Novo Mercado
trabalha lá com Ícaro, ele falou uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Ele falou: esse aí é o maior poema cristão da literatura nacional. Só que eu não queria ler o José Geraldo Vieira, mas aquele negócio que o Christopher falou ficava batendo na minha cabeça. Por que que esse cara falou que é o maior poema cristão da literatura nacional? E não é um poema, né? É um romance. Uhum. Aí quando eu li, eu entendi o que o Christopher estava falando. Também é uma história de adultério, uma história de amor e de adultério como fim de casa. Mas eles não vivem o adultério como. Eles vivem o adultério, o pecado, como uma esperança. É uma esperança. E eles tentam não concretizar a coisa, embora eles falhem no meio do caminho. Mas eles falam assim: não, a gente vai conseguir se controlar, vai conseguir se amar sem pecar e dar errado. Mas a história toda conduz os dois personagens para que eles possam ser salvos, principalmente o personagem principal. E na verdade a gente entra na história com uma história que não tem nada a ver, né, com o romance. É o tio dele contando numa viagem de trem sobre a festa das bodas de ouro com a esposa. E aí o personagem desce do trem e tá de madrugada ainda. E ele vai no caminho da fazenda mesmo de madrugada. Só que é uma noite sem lua, sem estrela, então ele fica perdido na escuridão. E aí ele começa a se chocar contra as coisas, sai da estrada, senta numa pedra e vai fazendo exame de consciência. Vai revivendo tudo que ele viveu com a mulher que ele amava. E, pô, é belíssimo. Esse romance é belíssimo. Nem parece que foi um brasileiro que escreveu. É o É Ladeira da muito, muito, muito Memória bom. ou é É o Ladeira da Memória. esse Muito, tá, muito, muito tá bonito. na minha lista. Ele não tem mais, tipo assim, ele é caríssimo, porque só tem usado, Uhum, né? Mas graças a Deus na biblioteca daqui da cidade tem. E daí tem o outro que é a mulher que fugiu de Sodoma, né? de Aí esse Gomorra, eu já acho. é de Gomorra, sei lá. Uhum, Aí, mas eu não li nenhum. E esse é um que o Ladeira da Memória é um que o Olavo fala muito, né? Ele fala muito uhum. desse livro. Então, ele tá na minha lista mesmo. Mas assim, por que que ele é um poema? É um spoiler se você falar pra gente? É porque primeiro, o José Geraldo Vieira ele não escreve como os outros escritores brasileiros, né? Parece que você está lendo um romance estrangeiro. Ele é muito meticuloso no uso das palavras, ele tenta encontrar a palavra mais exata. E ele escreve num ritmo você percebe que você não está seguindo uma história. Você está seguindo o pensamento de alguém que está revivendo o passado na consciência, tentando encontrar o sentido daquela história. Tanto enquanto o tio está narrando a história, quando o personagem principal, que eu esqueci o nome agora, está relembrando o drama que ele viveu com essa mulher que era casada. Então, no fim, não tem a sensação da estrutura do romance, né? Que é uma estrutura de uma coisa corrida e bem mais fechada. Você Uhum. é como se você tivesse vivido aquilo tudo mesmo dentro do seu pensamento, né? Pronto, o poema é uma coisa mais universal do que o Uhum. romance. O romance ele é meio circunstancial. E o Ladeira da Memória, ele tem essa pegada universal, mais universalizante. Eu vou ler então. Depois eu vou colocar nos stories, no feed, não sei, eu coloco todos esses livros que a gente falou, Uhum, alguns aqui, outros que a gente acabou não citando aqui. Tem um que eu estou lendo também, que é o Anúncio Feito a Maria, que é do Paul Claudel, eu não sei como fala o nome dele. Tem outros autores infantis, como a Condessa de Ségor uhum, também. São todos autores católicos, assim. E eu vou colocar depois nos stories, agradecer, porque o nosso tempo já está acabando. Agradecer uhum. o Melk por participar. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter sugerido esse tema. Também foi ótimo para mim, porque eu pude conhecer alguns. Vou ler Uhum. Ladeira da Memória. Obrigada. Você é sempre bem-vindo aqui, Melk. Sempre, sempre. Obrigado, Laís. Um beijo aí para você, para sua família, para Clarice. Sabe que eu adoro esse nome.
E obrigado por participar. E vai ficar salvo aqui no IGTV, para quem quiser assistir depois. Obrigada, viu, Mel? Obrigado, eu. Obrigado por ter aceitado o tema e pelo convite. Um beijo. Tchau. Beijo, fiquem com Deus, rezem sempre. Tchau,